Gostaria de começar me apresentando. Então, para quem me conhece, trabalhei junto com o Belê aqui durante dois meses, né, praticamente, com o Felipe também, do Blockchain Insper, e a gente faz parte da Vault. A Vault que é a primeira, ou na verdade talvez segunda, consultoria de investimentos em criptomoedas do Brasil. Então, a gente está construindo esse modelo de XP Investimentos, só que onde a gente ganha dinheiro não no spread que a gente bota na sua bunda, mas sobre o lucro que você tem dentro do mercado cripto. Então, essa palestra vai ser difícil de competir com o Hugo, tá? Eu não vou revolucionar o planeta, vim explicar basicamente o que é Bitcoin, o que são as criptomoedas inicialmente. Então vai ser difícil competir depois com o Andrezão também, que inclusive já fez parte da Vault por muito tempo, vai falar aqui depois. Mas no final eu falo sobre a Vault um pouquinho, que eu acho que é um modelo de negócio que vai servir de inspiração para bastante gente, tá? Começando, eu quero começar falando aqui sobre o Bitcoin para vocês. Então, essa palestra vai ser dividida em 4 partes, só que na verdade eu vou passar só por 2 delas, porque o Belenga quer que eu saia voando. Então, vai ser Bitcoin, aí criptomoedas, depois a gente vai falar um pouquinho de tokenização, muito rápido, e blockchain smart contracts. Eu vou só jogar umas ideias para a galera que é dev e poder se desenvolver aí bem. Opa, tá bom assim ou tá estourado o áudio? Tá bom? Fechou. Então, vamos lá, vamos começar então um pouquinho falando sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin inicialmente, quando ele foi criado lá em 2008, aquela história toda de tivemos a crise do subprime e realmente, esse vestido aí, Belê? Boa, parece o BIP, hein? Fechou. Então o que é ele? Na verdade todo mundo fala, não, o Bitcoin é uma criptomoeda criada pelo Satoshi Nakamoto em 2008 e no final vai todo mundo embora para casa, ninguém entendeu nada e não mudou nada na cabeça deles. Então se eu pudesse falar para vocês o que é o Bitcoin, ele é a primeira criptomoeda do mundo e ele funciona por causa da primeira rede blockchain pública do mundo. Quando eu falo que é uma rede blockchain pública, eu não quero que isso aqui seja superficial para vocês, por isso que eu deixei em negrito. O que eu quero dizer como pública? Por muito tempo, na história do mundo, o único jeito da gente transacionar de forma pública realmente, sem um intermediador, era com papel moeda. Era eu simplesmente entregando o dinheiro aqui para o Belenga e aqui não tinha ninguém no meio. Obviamente, o Estado emitiu o papel, a gente está com uma moeda que se desvaloriza ao longo do tempo, mas não tem ninguém pedindo essa troca. Era completamente impossível de ser impedida. Não à toa, quando a gente vai falar de traficantes, quando a gente vai falar de toda aquela galera do mal, eles vão usar o papel moeda. Só que o Bitcoin mudou isso, porque o dinheiro em si, ele tinha uma restrição muito grande. Ele tinha que estar fisicamente com outra pessoa aqui para poder ser transacionado, e o maior problema dele é que ele não era aceito por qualquer pessoa. Então o Bitcoin começou sendo, e assim, a transformação dele realmente ser um ativo que permite que você envie e receba valor de qualquer pessoa a ir qualquer lugar do mundo, com uma velocidade absurdamente rápida, só por simplesmente ter internet. Isso era um fator muito legal, até existir o Pix e realmente as coisas acabaram. Ia ser muito da hora, pô, em 2009 você poder enviar bilhões de dólares de um lado do mundo para o outro, pagando uma taxa de 4 a 8 dólares. Era um negócio sensacional. Só que hoje você pode enviar bilhões de dólares ou bilhões de reais através do Pix, pagar 0 taxa e ser mais rápido que o Bitcoin. Então isso aqui acabou mudando um pouco. E aí o Bitcoin, como uma ferramenta de transferência de dinheiro internacionalmente, ainda é válida, né? Porque o Pix não é internacional, mas muito em breve, acredito numa tese onde os países vão se unir. Então o FedNow, que se fala tanto, que é o Pix dos Estados Unidos, vai se unir com os outros. E a gente vai chegar num modelo onde enviar valor de um lado do mundo para o outro não vai ser mais um fator legal do Bitcoin. Mas o que para mim então é legal no Bitcoin? Isso daqui é uma operação bancária normal, que você faz internacionalmente. Então você vai escolher um aplicativo, você vai escolher uma Wise, uma Nomad, um Remesso Online, ele vai passar por um banco parceiro dele, porque geralmente eles não são bancos, não é fácil ser um banco. Isso vai passar por um outro banco intermediário, que está fazendo a ponta entre os países, às vezes muito mais do que um banco intermediário, até chegar no banco do beneficiário, que às vezes ainda tem uma outra plataforma lá na ponta usando. Então, isso aqui é uma transação que passa por muita gente. E vocês já devem saber, quanto mais gente passa, mais caro se torna essa transação, mais demorada ela se torna. Então, hoje, para você enviar dinheiro internacionalmente, você vai gastar aí, no mínimo, aí uns 3, 2% do valor que você está enviando e vai levar aí coisa de 4 a 7 dias. Com o Bitcoin isso muda, porque é literalmente uma ferramenta de transferência de valor ponta a ponta. A gente está eliminando qualquer tipo de intermediário aqui no meio, da mesma forma que a gente elimina qualquer tipo de intermediário quando a gente envia dinheiro aqui, papel físico mesmo para o Benem. Impossível ter um papel no meu pulso, né? Isso é quase impossível, ninguém deve ter mais. Mas bom, a mudança está aqui, porque aqui a gente só está pagando uma taxa de rede para o cara que é o minerador. E finalmente, aqui eu vou falar para vocês, acho que da maneira mais simples possível, o que é um minerador de Bitcoin, para também esse negócio sair da nossa cabeça e deixar muito desmistificado. Isso daqui é revolucionário, e vocês vão entender o porquê depois. Não só porque a gente está matando um monte de custo operacional, não só porque a gente está matando uma demora absurda que teria para você enviar capital de um lado do mundo para o outro, mas vocês vão entender depois porque isso é revolucionário. Eu queria chamar o Drezão, que ele é um amigo meu que
não é um Bitcoiner até hoje, é um cara de mercado financeiro tradicional. Se você puder vir até aqui com o seu celular, eu quero te mostrar a praticidade que é você receber Bitcoin e como é impossível qualquer pessoa te impedir disso. Eu estou com um aplicativo aqui, baixa ele aí para mim, chama Wallet of Satoshi. Wallet of Satoshi. Pode pesquisar no Google Play ou na Apple Store. Isso aqui é um aplicativo de carteira de Bitcoin. Só que isso, baixa ele aí e antes de fazer qualquer coisa, deixa eu só baixar um vídeo no seu celular, brincadeira, rapidinho aqui. É um aplicativo muito rápido de instalar, já está instalado. E aqui está a magia. Por exemplo, se puder vir para o meu lado para todo mundo poder ver, vai ser difícil todo mundo poder ver de fato. Mas ele começa com um botão escrito Start. Simplesmente só tem um botão escrito Start, nada aconteceu. E no momento que eu clicar esse botão, pronto. Agora ele tem um botão de receber e ele tem um botão de enviar. E a partir desse momento, o Dresda pode receber Bitcoin de qualquer lugar do mundo, enviar Bitcoin para qualquer lugar do mundo a um custo de 4 a 8 dólares, e em 10 minutos ele vai estar recebendo e enviando o valor de um lado do mundo para o outro. E nenhuma pessoa pode impedir isso. Então eu vou mandar Bitcoin para o Dresdão aqui, e acho que vai ser os primeiros Bitcoins, não? Não. Não? Vai ser tipo, sei lá, meus primeiros 100 e alguma coisa assim. Tá, mas você já comprou Bitcoin antes, então? 100 reais já comprei. Você acha que eu vou te mandar 100 reais, pô? Vou te mandar um centavo. Ó, eu vou clicar no botão Receive, vai aparecer para ele um QR Code e um endereço de carteira. O endereço de carteira nada mais é do que a chave Pix dele. Ele manda isso aqui para alguém e a partir desse momento ele aceita Bitcoin em qualquer lugar do mundo. E o QR Code é igual a chave Pix também. Eu vou escanear com o meu, estou usando o mesmo aplicativo, tá? Coloquei 11 dólares agora e vou mandar para ele o máximo de possíveis de Bitcoins que eu puder aqui. Deixa eu ver. Acho que, não sei como é que eu vou mudar o valor porque está com alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Aí, foi. Então eu vou mandar para ele tipo $1 em Bitcoin e vou clicar Send. A partir desse momento, mandei, ele recebeu e agora ele tem Bitcoin em poucos segundos. Ele não colocou um nome, não colocou um CPF, não colocou um e-mail e ele tem Bitcoin e ele pode enviar e receber Bitcoin de um lado do mundo para o outro. Eu vou fugir um pouco aqui do assunto brevemente, vou falar da África também, como foi muito falado aqui pelo nosso querido Hugo. Olha como isso aqui é revolucionário. Na África, por muito tempo, as pessoas não tinham acesso a, na verdade, ainda não possuem, têm acesso à energia elétrica. 60% da população africana não tem acesso à energia elétrica, tá? Isso do continente inteiro. O Bitcoin entra nessa matemática e começa a fornecer energia para eles, e vocês vão entender a maneira. Por muito tempo não faz sentido você ter uma usina hidrelétrica, uma usina eólica, qualquer forma de empreendimento que vai gerar energia para um continente que grande parte dessa população que não tem acesso à energia elétrica está em vilas que vão consumir no máximo para ligar uma lâmpada no topo de alguma coisa, energia. Então, a operação para uma usina hidrelétrica, uma usina eólica funcionar na África e ser lucrativa, a energia teria que ser, em média, 9 vezes mais cara que a energia daqui. E mesmo assim, talvez não teria demanda suficiente para aquela usina ainda ser lucrativa. Imaginem o que eles fizeram, pegaram toda a energia excedente, e agora qualquer usina hidrelétrica que for a ser aberta lá, por exemplo, a energia excedente vai ser convertida em mineração de Bitcoin, e agora essa conta fecha. Então, sempre que tem demanda energética para os africanos utilizarem, e aquilo vai ser pago um valor normal, como os outros países do mundo pagam, que eles vão conseguir de fato pagar, porque 9 vezes o valor que a gente paga de energia seria quase impossível um cidadão africano conseguir pagar. Então eles vão conseguir pagar por aquela energia, sempre que está sobrando energia, o excedente energético vai ser minerado, Bitcoin vai gerar receita para dentro daquela empresa e aquela conta vai fechar. Pronto, agora o cara tem acesso à internet. Vamos supor que ele conseguiu um celular. Ele só precisa de um celular, é a única coisa que o Bitcoin não vai conseguir dar para ele. Depois desse momento, o Bitcoin fala blockchain como um todo também, né? Então depois desse momento que agora a conta fecha e esse cara tem acesso à energia e ele conseguiu um celular, como que você vai ter incentivo de gerar capital, como você vai ter incentivo de colocar dinheiro no bolso, de realmente acumular patrimônio, algumas coisas que as pessoas aqui odeiam no Brasil, mas na verdade, acúmulo de capital é uma beleza. Quanto mais capital acumulado e mais bilionários estiverem entre nós, que maravilha, mais empregos, mais negócios, menor será o juros, talvez. Tem várias coisas que entram nessa equação. No momento que esse cara tem um celular e ele tem acesso ao blockchain, um cara, por exemplo, do Zimbábue, que a moeda dele foi criada primeiro com uma nota de $2 e 26 anos depois, só para vocês terem ideia, o real hoje tem 35 anos, se não me engano, 30 anos, acabou de fazer 31 anos. Então, aqueles caras em 26 anos, eles foram de uma nota de $2 zimbabwenses para uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabwenses. Qual que é o incentivo que você tem de acumular capital assim? Esse cara não está no sistema financeiro, ele não tem um CDI rendendo 1000% ao ano para conseguir cobrir uma inflação de uma nota de $2 e uma nota de 100 trilhões de dólares. É impossível. Agora, esse cara, com acesso à energia, com acesso à blockchain, ele passa a ter acesso a, por exemplo, o STT, né? O dólar tokenizado, ele pode comprar dólar. E não só isso, ele pode ir lá
numa Treasury tokenizada e investir nos títulos públicos americanos. Então, com a moeda mais forte do mundo, no investimento mais seguro do mundo, acumular capital. E não só isso, ele pode expandir o negócio dele, por exemplo, ele pode receber dinheiro internacionalmente, mesmo estando fora do sistema bancário. Esse cara não sabe o que é isso, não existe Nubank. Não é clicar 3 botões, cadastrar um e-mail, um CPF e ele tem um Nubank e pronto, ele tem acesso à preservação de patrimônio, contra inflação, com produtos tão simples quanto um CDB. Não, esse cara nunca teve acesso a isso. E a partir desse momento ele recebe dinheiro internacionalmente, se protege da inflação de uma economia e se desenvolve realmente como cidadão deveria ter, no mínimo, a possibilidade de fazer. Então a blockchain transforma desse jeito, é impossível qualquer pessoa parar isso. Tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos o sistema da mineração, e aí vocês vão conseguir entender o porquê que é impossível parar isso, aqui tem um exemplo. Então, a Alice quer comprar um produto do Bob utilizando Bitcoin. Ela usa sua chave privada, então agora o Dresda, se ele quiser entrar depois no aplicativo, lá você vai conseguir ter acesso a 12 palavras, que são as suas palavras de acesso a essa carteira, né? A sua senha de acesso a essa carteira, porque você não colocou nome, não colocou CPF, não colocou nada. Se perder ela, você vai perder os 10 centavos que eu te dei. E aí, ela faz então um pedido para entrar com essa transação dentro do bloco do Bitcoin. Então, existe um bloco, a cada 10 minutos é criado um bloco do Bitcoin, vamos dizer assim, onde todas as transações estão sendo colocadas dentro. O que acontece com esse bloco? Ele vai entrar dentro da rede de um minerador, que é nada mais nada menos do que um cara que pegou um bom computador e plugou na rede do Bitcoin para ficar tentando adivinhar uma sequência de números e letras, ou seja, ele colocou uma placa de vídeo, colocou um computador, colocou alguma coisa que gera poder computacional para ficar tentando acertar uma sequência de números e letras. Ele está, então, conseguindo, por isso, executar a transação do Bitcoin, porque ele está gerando esse poder computacional para o Bitcoin, porque não existe um servidor centralizado como esses daqui, que existe da Amazon e do Google. Afinal, se existisse, o Alexandre de Moraes poderia tirar vocês rapidamente da rede do Bitcoin, vocês nunca mais poderiam comprar ou vender Bitcoin. Então, brevemente nesse caminho, olha, ele gostou ali. Brevemente nesse caminho, por que o Bitcoin é descentralizado e essa é a importância dele? Qualquer pessoa que conectar uma maquinazinha dessa daqui, está minerando Bitcoin, está tentando acertar uma ordem de números e letras, e no momento que ele está fazendo isso, ele está gerando poder computacional, e por isso a transação está sendo executada, e agora, por isso, é uma rede descentralizada. Qualquer pessoa, enquanto tiver uma dessa fazendo isso em casa, vai permitir com que o Dresden envie e receba Bitcoin de um lugar do mundo para o outro. Então a gente entra num... Isso aqui é uma fazenda de mineração, só para vocês conhecerem. Então isso aqui é uma máquina que você pode ter em casa, ou um próprio computador, mas isso aqui é uma fazenda, são caras que mineram Bitcoin doidado e um investimento de centenas, milhões de dólares. Mas para mim é isso, o Bitcoin, muito além de um ativo de investimento, que a gente olha os gráficos e realmente vai ver alguns padrões. Por exemplo, no dia 7 de junho acabou, na verdade no dia 9 de junho acabava o prazo, né, que o Trump tinha dado aos países para renegociar as tarifas, e aí a gente viu que o caos não ia ser tão grande, que o Trump deu um passo para trás, que ele já ia renegociar novamente com a China, que ele ia renegociar novamente com a União Europeia, então o Bitcoin disparou. E aí depois a gente teve a fala na reunião do Banco Central americano, que o Jerome Powell disse: cara, esse corte de juros em setembro não está tão certo assim. Aí o Bitcoin desabou, e a gente teve os dados de trabalho que foram corrigidos, e depois o Bitcoin disparou de novo. Além de um ativo de investimento que ele é, e ele vai respeitar os mercados globais, e a gente pode comprar, pode especular ele é muito mais do que isso. Para mim o Bitcoin hoje ele é liberdade, e para mim o Bitcoin hoje ele é reserva de valor. Tá? E vocês vão entender por que ele é reserva de valor, não por simplesmente assim, as pessoas falaram e falam: me diga um ativo aí que é extremamente raro. Vamos supor que o Penegro acumulasse todo o cocô que ele fizesse na vida num saquinho que nunca poderia ser saquinho de cocô. Não, já deve ser podre, na real, mas vamos supor que ele acumule tudo isso. Pô, existirão finitos cocôs de Penegro. Penegro não fará tanto cocô assim na vida. Então existirão finitos cocôs de Penegro. Talvez o suficiente para a gente ir nessa sala comportar todos os cocôs de Penegro. Né? Quem mandou sentar na frente? E aí, cara, não é só porque o cocô de Penegro é finito que ele vai se tornar uma reserva de valor. Ele se torna uma reserva de valor porque ele é uma ferramenta de transferência de valor internacional, barata e que é impossível de censurar. Ele se torna uma reserva de valor porque ele é finito, sim, talvez. Ele se torna uma ferramenta de valor porque existem vários cenários no planeta Terra onde o capital, na verdade o dinheiro de países estão sendo emprestos de forma completamente descontrolada para tentar até talvez enganar o seu próprio povo, que é o que a gente vê aqui no Brasil. Toda vez que vai ter eleição, o juros está lá no chão, que é para o cidadão se sentir o cara mais rico do mundo e falar: no tempo de sei lá quem eu comprei uma moto, no tempo de sei lá quem eu comprei um apartamento. E aí ele vai votar naquele cara pro resto da vida dele. Então, muitos países fazem isso, muitos governantes fazem isso, e justamente por Bitcoin ser todos esses tipos de ferramentas que eu falei e ser finito, ele se torna uma reserva de valor, na minha opinião. E vocês conseguem ver o que é isso e por que o Bitcoin cresce tanto no gráfico.
Não porque ele é um ativo especulativo e ele realmente está crescendo como uma bolha do .com, mas isso aqui é o gráfico do ouro, na verdade, tá bom? E o que acontece aqui nesse momento? O que acontece a partir de 1971, que o ouro deixa de valer 36 ou 42 dólares? Eu acho que era 36, não sei quem colocou aí. 42 foi você, né, Samuel? Te conheço, moleque. Eu acho que era 36, mas por que acontece isso daqui? Por que ele passa 50 anos andando de lado e do nada, em simplesmente 50 anos novamente, ele dispara de preço? Isso aqui é o fim do acordo de Bretton Woods. Isso aqui é o momento em que o dólar parou de ser lastreado no ouro, né? Vocês sabem muito bem da história, não preciso nem contar para vocês, né? Mas por muito tempo o dólar foi lastreado no ouro realmente, então para cada dólar emitido tinha que ter sei lá quantas onças de ouro, até o momento que a França também lastreou a moeda dela no dólar, e aí ela falou, mas na verdade, deixa eu vou querer meu ouro de volta na real, eu vou querer meu ouro de volta. Os Estados Unidos falou, não, mas não tá mais valendo esse acordo não, tamo juntos. E aí acabou o lastro realmente do ouro, e isso aqui é o que aconteceu. Não porque o ouro se valorizou pra caramba, mas é porque a moeda começou a se desvalorizar ao longo do tempo em referência a esses ativos, porque eles são escassos. Para mim, o Bitcoin e o ouro são a mesma coisa. Eles são ativos que vão sugar a liquidez do dinheiro. Então, quanto mais dinheiro está sendo impresso, esses ativos vão simplesmente absorvendo esse capital excedente. Vamos supor que o Benê, um cara muito rico, tem R$1 milhão, ele sempre coloca 10% das finanças dele em Bitcoin. E aí ele está ganhando R$30 mil por mês na Vault, esse é o salário que a gente paga para quem quiser trabalhar lá, R$30 mil por mês, estagiário, nível 1 analista, já pode estar ganhando 30 mil. O Benê sabe disso, né? Não trabalhou de graça não, né? Ah, tá. Não pode contar isso, senão a gente vai tudo preso. E aí, vamos imaginar que o Benê está ganhando 30 mil, a inflação passou ao longo do tempo, o Benê está ganhando 50 mil, como é 10% do patrimônio dele sempre. Simplesmente, o patrimônio dele alocado em Bitcoin vai começar a crescer exponencialmente. E esse ativo vai só simplesmente sugar a liquidez, sugar a inflação. Então, tanto o ouro quanto o Bitcoin, para mim, são isso. E muito mais do que reservas de valores, eles são ferramentas de liberdade. Então, aqui uma foto gerada pelo GPT em 2022, vocês já conseguem ver a diferença que o GPT é hoje, tem umas caras tipo, completamente bizarras aqui, mas isso aqui é uma manifestação que teve no Canadá em 2022 contra algumas restrições de pessoas que não tinham tomado vacina, elas não poderiam fazer algumas certas coisas, vacinas do Covid, e eu não vou entrar no mérito aqui de nada disso, mas esses caras pararam as ruas de Ottawa, se não me engano, de Ottawa, por umas 2 semanas, as ruas principais com caminhões. E o governo falou, não, isso aqui está errado, isso aqui é uma loucura, não dá para vocês fazerem isso, vocês estão impedindo a cidade inteira de funcionar, eu quero que a conta de vocês seja congelada. Então pegou a placa de todo mundo, pegou os RGs de todo mundo que estava na manifestação, congelou a conta de todo mundo. Aí passou um tempo, eles foram para o GoFundMe, que é uma plataforma tipo vaquinha online que a gente tem aqui, vaquinha.com. Os canadenses juntaram $1 milhão canadenses para financiar esses caras na rua. O governo foi lá e falou, não, mas eu não gosto da ideia também, e pum, congelou todo esse dinheiro do GoFundMe. E aí os caras falaram, beleza, vamos fazer isso com Bitcoin, quero ver funcionar. E aí juntaram $1 milhão canadenses de novo em Bitcoin, colocaram vários envelopes com instruções do cara, olha, no momento que você receber esse envelope, você tem que colocar essas 12 palavras no aplicativo tal, se dirigir até o shopping tal, lá vai ter um caixa eletrônico, você escaneia o QR Code, na hora que você escanear o QR Code digital, o valor vai sair as notas canadenses e a gente vai te financiar aí, porque a gente acredita que sua causa é válida. Funcionou? Funcionou. Só que foi engraçado, porque o governo canadense queria congelar de novo, e aí eles receberam essa mensagem aqui. Eles mandaram essa mensagem para a carteira, que naquela época estava custodiando, que seria tipo o Wallet of Satoshi do Dresser. E mandou, querida Suprema Corte de Justiça de Ontário. Essa é a resposta da carteira, tá bom? Então o Wallet of Satoshi respondendo para o governo de Ontário. Querida Suprema Corte de Justiça de Ontário, Nunchuk é uma carteira de autocustódia de Bitcoin. Nós somos provedores de software, não um intermediário financeiro custodiante. Nosso software é de uso gratuito e permite pessoas eliminarem pontos de falha e guardarem Bitcoin do jeito mais seguro possível, enquanto preserva sua privacidade. Nós não coletamos nenhuma informação de identificação dos usuários, além de seus e-mails. Nós também não temos nenhuma de suas chaves, as 12 palavras, então não conseguimos congelar os ativos de nossos usuários, não conseguimos prevenir de serem movidos e não temos o conhecimento da existência, natureza, valor e localização dos ativos desses usuários. Isso é intencional. Por favor, pesquisem como a autocustódia e chaves privadas funcionam. Quando o dólar canadense perder seu valor, nós estaremos aqui para servi-los também. O que esses caras estão fazendo? Eles só estão perguntando para o governo como que a blockchain funciona. Esses caras, que o Wallet of Satoshi, que o Dresser criou, ele não está guardando dinheiro lá. Aquilo é a interface para acessar a blockchain. O dinheiro do Dresser está guardado na blockchain. E a Wallet of Satoshi não sabe quem é o Dresser, não sabe quantos reais ele tem lá, não consegue congelar os fundos dele, não sabe de nada. Então, simplesmente se torna impossível de se censurar o dinheiro. E tem outros casos que são menos políticos, vamos dizer assim. Quer dizer, ainda são políticos, mas menos polêmicos.
Europa e Estados Unidos anunciam que bancos russos estão fora do sistema SWIFT. Quem conhece o Ryan Santos aí? Nosso, ele se chama sociólogo. Esse é um cara que odiou o Bitcoin por muito tempo, só que depois que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia foi banida do sistema SWIFT, que permite eles enviarem dinheiro internacionalmente, o Ryan Santos se rendeu para o Bitcoin, porque o único jeito de pagar os editores dele e os caras que fazem Porsche, aquelas disputas de Discord, fazendo Porsche, né, era enviando Bitcoin, porque esse cara estava excluído do sistema financeiro tradicional. Porque simplesmente o presidente do país dele decidiu que ele tinha que começar uma guerra, e ele não tem nada a ver com isso. Não tem que gostar do Ryan Santos para querer que ele envie dinheiro para o editor dele, certo? Então, outros casos, a Ucrânia, quando entrou na guerra, limitou o saque de dinheiro do caixa eletrônico, suspendeu a compra de moeda estrangeira, ou seja, a gente está entrando em guerra, a gente vai imprimir dinheiro pra caramba, a gente vai financiar essa guerra, e se tu comprar dólar, tu vai preso. Você vai ter que perder dinheiro comigo, porque eu vou imprimir dinheiro que nem louco. É literalmente o que eles estão dizendo aqui. E aí, a partir desse momento, você vai lá na sua blockchain, compra um SDT com P2P e acabou. O problema é do governo, desvaloriza o meu dinheiro, faça o que você quiser, eu tenho acesso a uma... Você não precisa nem acreditar no Bitcoin, compra o SDT e tá tudo certo. Então, é uma ferramenta de liberdade para mim, tá? Isso aqui é o rublo russo depois da guerra, o quanto ele despencou depois de 2022, vocês podem ver aí, agora que está se recuperando, e alguns outros cenários. Na China, a gente tem um tal do crédito social, as pessoas fazem ranqueamento do comportamento das pessoas, e dependendo de quão mal comportado você é, o papai chinês vai falar, não, você não vai viajar de avião, seu filho não vai estudar nas melhores escolas, você não vai viajar de transporte público de graça, você vai ter que pagar, e várias restrições começam a surgir. E no momento que você tem acesso a uma ferramenta de transferência de valor, você se torna um cara mais livre. Né? Na China, se você compra cigarro, você pede crédito social. Se você compra um livro contra o Partido Comunista, você morre, talvez. Mas, bom, aqui estão alguns exemplos do porquê que a gente tem que ter acesso à privacidade. Eu sempre trago essa frase. Eu preciso de privacidade não porque as minhas ações são questionáveis, mas porque os seus julgamentos são. Por muito tempo, financiar uma manifestação no 7 de setembro, e eu não estou tomando partido político algum aqui, meu partido é o Bitcoin, já deixando bem claro para todo mundo, mas financiar uma manifestação no 7 de setembro foi algo completamente legal. Até que a gente estava em pandemia, e quem doou um Pix para financiar uma manifestação do 7 de setembro foi caçado. Então, o que eu quero trazer para vocês não significa que porque eu estou promovendo toda essa liberdade aqui, e toda essa privacidade, que eu vou sonegar, que eu vou lavar dinheiro, que eu vou cometer 1 bilhão de crimes. Mas não, tudo que eu quero é que esse cara que me julgue, eu não tenha que depender do quanto que esse cara é legítimo ou não, íntegro é a palavra, do quanto que ele é íntegro ou não, tá? E aí, isso para mim é o Bitcoin, tá? Liberdade, privacidade e uma reserva de valor. Eu tenho 2 minutos para falar de criptomoedas. Dá tempo? Não, pode esticar. Tá, é mais 10 minutos, rapidinho. E aí, o que são criptomoedas? E aí a gente divide o joio do trigo, né? Na verdade, tudo eu acho legal, mas para mim, vocês têm que pensar em criptomoeda Bitcoin como um Deus lá em cima, realmente assim, Deus do Olimpo, e aí depois tem essa galerinha chegando agora na resenha. Então, o que são altcoins, na minha opinião? E aí o Benê vai saber, né? Dogecoin, moeda de cachorrinho, ele especulava, comprava isso toda hora, eu tô ligado. Mas para mim, o que são criptomoedas? É um empreendedor. Ele teve uma ideia de negócio que ele vai usar blockchain e que ele vai usar contratos inteligentes, então é simplesmente uma ideia de negócio bacana que ele pensou com a chegada dos contratos inteligentes, você não precisa mais que as pessoas confiem em 2 pontas, eu vou falar disso um pouco mais pra frente, mas ele teve uma ideia de negócio muito legal. E aí o que ele pensou? Bom, eu preciso de dinheiro para conseguir aqui fazer uma mídia, então criar uma rede social, promover um pouquinho o meu projeto, contratar os desenvolvedores, criar esse projeto, e então eu vou criar um site. E nesse site eu vou colocar um white paper, que é literalmente uma descrição da ideia que eu tive, vou colocar um roadmap, que é as fases que eu acho que isso aqui tem que acontecer, e eu vou criar um token, que é literalmente pegar o meu equity, ou seja, eu tenho 100% da empresa no momento que eu tive a ideia, eu vou falar, beleza, então eu vou criar 100 tokens, eu vou ficar com 20 para mim, e 80 tokens eu vou colocar no mercado. Para mim o que esse cara está fazendo é isso, ele está fazendo uma rodada de captação, tá bom? Quando ele cria uma criptomoeda, ele está fazendo isso. Esse token vai à venda, essa criptomoeda e token, vocês podem chamar como vocês quiserem, vai à venda. As pessoas que leram o white paper e que leram aquele plano de ação daquele empreendimento que acharam legal, vão lá e compram esse token, especulando no crescimento daquele business. O empreendedor consegue desenvolver esse business ganha uma base de usuário legal. Então o que é uma base de usuário? A blockchain hoje ela roda entre, você pode ser ou uma rede blockchain, que aí no caso você é tipo um iPhone ou um Android ou um sei lá o que, um Linux, ou você pode ser um desenvolvedor de aplicativo, que aí no caso você é tipo
O iFood, o Mercado Livre, os aplicativos que estão sendo realmente desenvolvidos dentro da rede blockchain. Tem essas duas opções, você vai ser uma rede blockchain ou um DF. Concorda? Vai, basicamente dizendo é mais ou menos assim. Então você precisa ganhar base de usuário. Seja você um cara que vai ser dono do sistema iOS, você precisa de usuário para as pessoas querem desenvolver lá dentro dos aplicativos e as pessoas utilizarem, ou seja você um cara que está desenvolvendo o iFood, você precisa de usuário. A blockchain é a mesma coisa, quanto mais usuário, melhor. Então, quanto mais usuário você tem, mais a demanda por essa criptomoeda aumenta. Tanto porque as pessoas estão especulando no crescimento da sua empresa, então estão comprando Ethereum porque acham que Ethereum vai lançar uma atualização ferrada e o bagulho vai disparar, ou porque você conseguiu casar algo no seu ecossistema, algo no seu negócio que exige com que aquela criptomoeda seja utilizada em algum momento. Quem conhece a Solana aí? Levanta a mão. Pô, muita gente. Moedinha desgraçada vocês gostam, né? Brincadeira, eu gosto da Solana. Mas a Solana, vocês devem ter visto que ela disparou muito em janeiro e bateu $290 praticamente por ativo, sendo que ela estava tipo 18 em 2023. Por que ela aconteceu isso? Porque era a época que o Trump, era a época que a mulher do Trump, era a época que o Milley estavam lançando suas memecoins lá dentro. Então vocês devem ter visto que logo quando o Trump foi eleito e assumiu o cargo ali, 6 dias depois, ele lançou a memecoin dele. O que aconteceu nesse período? Para as pessoas comprarem a memecoin do Trump, elas tinham que entrar na rede da blockchain da Solana, criar uma carteira, igual o Dresser criou agora na rede blockchain do Bitcoin. Elas vão ter que criar uma carteira lá dentro, elas precisam adicionar Solana, porque toda vez que você vai fazer transação de Solana, você precisa pagar uma taxa de Solana. Para comprar aquela moedinha, você vai usar Solana. O cara que está formando liquidez para ter alguém sempre vendendo e comprando, seja Trump Coin ou seja Solana, ele também precisa de Solana. Então todo o ecossistema precisa de Solana para acontecer. Por isso que Solana disparou. Você gerou demanda para o seu próprio projeto. Então o que era a Solana nesse mundo? A Solana era o iPhone. Lá dentro criaram uma desgraça que era chamada Pump.fun, que era literalmente um aplicativo onde você podia criar uma memecoin em segundos. As pessoas queriam comprar memecoins e queriam tentar ficar ricas do dia para a noite. Isso é o que o brasileiro é melhor. No ano passado, a cada R$5 dado no Bolsa Família 1 foi gasto em bet. Então, simplesmente, é isso que o brasileiro gosta. O cara criava a sua conta dentro da Solana, da mesma forma que você cria uma conta aqui dentro do iOS, entrava no aplicativo da Pump.fun, da mesma forma que você entra no aplicativo aqui do iFood, e comprava memecoin que nem louco. Isso criava uma demanda absurda para a Solana. Foi um business perfeito para eles. Criou muita atração para o token e o token se valorizou. Nesse momento, o investidor inicial de Solana se ficou completamente rico, comprou uma Ferrari, comprou tudo que ele queria, e não precisa mais promover tigrinho no Instagram, tá milionário já. Então, para mim, isso aqui são criptomoedas. O que eu falei para vocês agora e todo o racional de como um empreendimento de uma pessoa tentando captar dinheiro para poder fazer esse empreendimento começar e acontecer, isso são criptomoedas. Isso daqui são fatores e coisas que existem por simplesmente não haver nenhum órgão regulador dizendo quem pode ou não pode criar uma criptomoeda. Se as ações a gente não tivesse que passar na CVM, no Banco Central, não, eu acho que é a maior parte na CVM, né? Mas para ser realmente auditado e falar assim, não, você vai poder fazer um IPO, irmão, agora tinha ação do Pablo Marçal lá, juro por Deus. Vocês comprariam frações de Pablo Marçal e eu não tenho dúvida disso. O problema é que lá existe um órgão regulador falando que pode, que não pode. Aqui não pode. Então você tem que, aqui não tem esse órgão. Então você tem que conseguir filtrar o que é bom do lixo, tá? Isso aqui são memecoins, vocês devem conhecer. Mas quanto mais útil vai ser uma criptomoeda, mais aquela criptomoeda vai se valorizar, seja ela numa rede blockchain ou seja ela num aplicativo, tá? Então a gente tem aqui o caso da NVIDIA. Pô, a NVIDIA não passou tantos anos andando de lado e do nada começou a disparar do nada. Porque simplesmente as IAs surgiram nesse período aqui, início de 2024, final de 2023, as IAs surgiram e o mundo falou, opa, NVIDIA não é mais só para gamer jogar Battlefield na melhor qualidade, não é para o Drezão jogar Minecraft com a render distance no máximo e shaders e tudo mais, não. Agora, NVIDIA e placas de vídeo são necessárias para fornecer poder computacional para a tecnologia mais emergente da década. E aí a NVIDIA dispara. Então, é isso que eu enxergo em Ethereum. Para mim, Ethereum não é só um ativo especulativo. Do mesmo jeito que a NVIDIA não é só um ativo especulativo, por mais que muita gente compre só especulando. Ele é a interface onde você vai conseguir executar contrato inteligente. E aí, contrato inteligente, existe 1 bilhão de business que nascem com isso, tá bom? Por exemplo, para que time você torce mesmo, Dezão? Peguei você pra desgraça, né? Só falo com você. Então, São Paulo. Tem alguém aí que torce Palmeiras? Coitado, só queria zoar com você mesmo. Vamos pro São Paulo, então. Vamos apostar R$1 milhão, cara, que o Corinthians vai ganhar do São Paulo no próximo jogo. Mas, tipo assim, a gente é parceiro, mas não vou muito com a sua cara, sendo bem sincero, não confio demais em você. E, pô, se eu for num cartório, por mais que a gente vá lá e assine o papel junto na hora, igual na transferência do carro, na correria de todas, não é certeza mesmo que você vai me pagar. Talvez você vai me dar um bolo, vai fugir, e aí eu vou ter que abrir um processo na justiça e até te achar. Contratos inteligentes nada mais são do que uma forma de a gente criar esse contrato, só que ele tem uma função de autoexecução.
Então, num cenário onde a gente cria uma aposta nessa, tá? Entre eu e você, utilizando contratos inteligentes, e a gente tem um oráculo trazendo essa informação para dentro da blockchain. O oráculo é aquele, vamos dizer assim, é uma tecnologia que traz informações do mundo real para dentro da blockchain, e ela fala que o Corinthians deu um pau no São Paulo. O seu dinheiro, na hora que você assinou o contrato inteligente, que ficou travado na sua carteira, e o meu que ficou travado, automaticamente vão ser executados e não há nada que você possa fazer, Lesão. Você, como um bom caloteiro que nunca me pagou nada que eu já paguei para você de bebida, de iFood, etc., nunca mais você poderia fazer isso. Você estaria preso a ser condenado pelo fato que você assinou aquele contrato inteligente. Então, esse torna executável. Imagine quantas operações rolam isso no mundo. Quem já jogou CS aí? CSGO? Bastante gente. No CS existem skins, desenhos de arma. O cara que quer vender uma arma para comprar outra, nem sempre está confiante que de fato aquele cara vai mandar a skin. Muitas vezes você manda, até em criptomoeda, quando você vai vender skins grandes, geralmente o pessoal paga em cripto, você não tem certeza se aquele cara vai te mandar o bagulho. Imagina existisse um business de contrato inteligente que tokeniza aquele item dentro da Steam e que pega a criptomoeda do cara. E no momento que os dois assinarem, uma troca executada e a gente não precisa mais confiar em ninguém. Imagine quantos modelos de negócio podem sair daí. Eu acho que aqui está a maior oportunidade do mundo hoje. Se vocês conseguirem pensar em negócios que podem ser criados, que não dependam mais da relação de confiança entre duas pessoas, porque tudo hoje é sobre confiança. Você entra no Uber, sabendo que existe a chance de ser morto. Se ser assassinado, sei lá, o cara, você está nas mãos do cara. Você está nas mãos do cara. Vai demorar uns 10 minutos até você ter coragem de falar, meu irmão, tu tá saindo pra caralho do caminho aí, velho. Não tá ficando da hora. Vai demorar um tempo, você vai ficar morrendo de medo. Então você confia naquele cara. O cara do iFood, você tem que confiar nele, porque ele pode só na zoeira meter lá uma seringuinha de AIDS e pronto, acabou sua vida. Então tudo aqui a gente vive em confiança hoje. Aqui acaba. Aqui você não precisa mais confiar em ninguém. Porque aqui está dentro da blockchain, o negócio vai ser auto-executado. Então, existem muitas outras coisas, os macaquinhos de NFTs foram criados lá dentro, então representações digitais, muitas coisas existem dentro do Ethereum. A Uniswap é a plataforma, além de ser um ativo especulativo, é a plataforma onde você troca criptomoedas dentro da blockchain, o Ethereum e muitas outras. A Aave é uma plataforma onde você pode ser um agiota legalmente, você pode emprestar e pegar emprestado dinheiro deixando colateral. Então, esse cara aqui, ele pode deixar Ethereum para ser emprestado ganhando 1,81% de rentabilidade, e ele pode pegar Ethereum emprestado ganhando 2,52%. Quando você pega o Ethereum emprestado, você vai colocar lá $1.000 em Ethereum, você vai poder pegar uns 600, 700. A partir desse momento, se você não trouxer aquele dinheiro de volta, na data determinada, aqueles seus $1.000 que você deixou automaticamente vão ser enviados para outro cara que está emprestando dinheiro. Então acabou, eu não preciso mais confiar nesse cara. Dezão, te presta quanto dinheiro você quiser, mano. Se você for quebrado, se falir daqui para frente, não importa, o seu dinheiro já está salvo, já estou garantido. E quanto que a taxa de juros consegue cair por causa disso? O empréstimo fica muito mais barato. Então, fala, Dezão, te enchi tanto saco. Mas esse Ethereum fica congelado dentro da... Fica congelado, fica travado dentro do contrato inteligente. Que nem ele ficaria naquela nossa aposta do Corinthians de São Paulo. Então você não consegue fugir daí. Ondo está tokenizando treasuries americanas. Render, você tem como alugar poder computacional na nuvem. WorldCoin, que está escaneando o olho de todo mundo aí, vocês estão vendendo alma pro diabo. Brincadeira. Mas WorldCoin, o que eles estão fazendo é criar representações, vamos dizer assim, digitais suas, na verdade, um código digital da sua íris para conseguir autenticar aqui que é você quando for comparado com uma IA, por exemplo, um vídeo de IA, ou até para criar uma identidade sua digital mesmo, dentro da blockchain. Aí a gente entra no debate quanto isso aqui é seguro vender sua íris, mas é um projeto que tudo tem sentido. Isso daqui não tem sentido. Tá vendo esse cara aqui? Ele chama Dog with Hatch. Esse daqui era o site dele antes. Ele aparecia o site inteiro, escrito tudo isso daqui. Então, Dog with Hatch não é literalmente um cachorro com chapéu. Ele é um símbolo de progresso para transformações futurísticas. Um centro para aqueles que pensam à frente. É claramente o futuro daqueles que abraçam a inovação e sei lá o quê. E aí depois ele riscava tudo isso e grifava, só um cachorro com chapéu. Isso aqui existe, porque não existe barreira para esse cara criar uma criptomoeda. Isso aqui nunca vai ser igualado àquelas outras coisas que são bons. Então, eu acho que, justamente, pelo mercado cripto hoje ser completamente racional, e a gente ter, sei lá, no top 30, tem quantas moedas de cachorro? 4? Se somar todas, dá uns 200 bi de valor de mercado facilmente. Vamos chutar? Vai, 100 bi que seja. Tem 100 bilhões de dólares facilmente em moedas que tem carinha de cachorro. Cara, pra mim a gente está próximo de uma Coledas.com nas criptos. O que é a Coledas.com? Uma tecnologia sensacional, a internet, que todo mundo sabia que era o futuro e que fazia muito sentido, mas que as pessoas não compreendiam como é que iam funcionar. Quem diria, cara, em 2000 ou 2001 que existiria algo como o Instagram, onde você não pagaria nada, você seria o produto e as pessoas estariam só coletando dados seus para te oferecer para anúncios. Quem diria que isso existiria em algum momento? Naquela época a internet era simplesmente, até o que o Hugo falou,
lugar para você entrar e ler a opinião do Dresser sobre Golden Retriever. Era isso, você entrar no blog e você só era um consumidor lá dentro. E, cara, foi isso que aconteceu. Uma tecnologia sensacional, que todo mundo sabe que é o futuro, mas que ninguém sabe como é que vai ser empregada. Uma hora, as coisas ficaram irracionais, tinha site que só tinha foto de cachorro valendo centenas de milhões de dólares, as coisas ficaram completamente irracionais até a hora que a rasteira vem. E eu acho que isso vai acontecer no mercado cripto em breve. Tá? Só um dado que eu acho legal sempre de trazer, não tem nada a ver com tudo que eu falei até agora, mas a alocação de Bitcoin hoje numa carteira de investimentos, ela é quase matematicamente boa. Tá? Então aqui a gente tem uma carteira de investimentos com 30% de Bovespa, 40% de CDI e 30% IMAB. Seria quase uma renda fixa do exterior, né? E aí o retorno dela, 9%, isso no prazo anual, tá? Então você puxou 10 anos, no prazo anual a média seria 9%, 7% de volatilidade, um índice Sharpe terrível e uma máxima perda de 13%. Quando você bota 1% de Bitcoin, e a gente está tirando do Ibovespa, que seria o ativo mais volátil dessa bolsa toda, a volatilidade cai, eu lembrei que eu tenho laser. O retorno aumenta, o índice Sharpe, que é a sua relação de risco-retorno, vamos dizer assim, melhora, e o seu ponto de máxima perda cai. Então, no pior ano de todos, você estava perdendo menos dinheiro do que você estaria se você não tivesse Bitcoin. E lembrando, a gente tirou do Ibovespa, a gente tirou do ativo mais volátil de todos. Quando você tem 5% de Bitcoin, o retorno aumenta absurdamente, a volatilidade, vamos dizer, aumenta também, o índice Sharpe melhora, então você tem uma relação risco-retorno melhor, uma relação risco-retorno saudável, e a máxima perda diminui. Então, é uma perda, o pior ano da sua vida, dos últimos 10 anos, você ainda chegou num ponto de perda máxima menor do que os outros, mesmo tendo 5% de Bitcoin. Isso aqui é um estudo da BlackRock, tá? E para mim faz muito sentido isso daqui. Para mim faz muito sentido. E eu acho que não vai dar tempo de falar de tokenização e nem de blockchain smart contracts, mas a gente se vê numa próxima oportunidade. Falo da Vault brevemente. Tá, vou explicar a Vault como um business para vocês o que é. Não porque a gente está vendendo ela, mas só para vocês se inspirarem. Acho que foi até que você me falou muito bem, né? Vamos trazer inspiração para o pessoal buildar dentro de cripto. Então hoje, vocês conhecem Bruno Perini e Thiago Lipton? Esses caras são donos do Grupo Primo, uma empresa hoje que vale 1,2 bilhões de reais. O que eles fazem? Eles têm uma geração de audiência absurda, então eles têm o podcast Os Sócios, eles têm o podcast Os Economistas, eles têm o Bruno Perini, que é o conteúdo, para mim, um dos caras mais gostosos do mundo, brincadeira. Mas eles têm o Primo Rico, aqui gerando conteúdo, pô, o cara mais famoso da internet. Eles têm o Gerando, que eu nunca entendi o que é, mas eu acho que é um portal de notícia ou alguma coisa de informação de... É um portal de notícia, eu acho que é isso aí. O PrimoCash, que é o podcast deles, e aí eles caem para os produtos. Então, eles têm a FinClass, como o Netflix aí das finanças, então tem um monte de aula de um monte de tema, tem carteira e etc. Eles têm a Top Invest, que é de formação de assessores, certo? Alguém do blockchainismo me corrigiu na última vez, eu acho que vocês que estavam sabendo, que eu nem sabia o que era isso. E aí eles têm aqui o Equity+, que é uma experiência que você pode ter para conhecer a empresa deles, tem uma faculdade, e eles têm alguns cursos, que é o próprio Viver de Renda do Bruno Perini, que está na turma 28, esse cara deve já ter vendido, sei lá, mais de 300 milhões de reais nessa turma. E aí, onde eles ganham grana, que é a Arcagrão, uma previdência, então uma previdência que você pode fazer aí, uma previdência privada, e a Portfel, que seria tipo a XP deles, só que é uma consultoria, um pouco menos mal intencionada a tomar o seu dinheiro. E o que a gente quer construir é algo muito parecido. A gente quer gerar audiência com influenciadores, podcast, portais de notícia, palestras, para a gente vender nossos modelos de assinatura. Então a gente tem um braço de research, tem a equipe de research, que inclusive o Benê fez parte por muito tempo, o Felipão fez parte por muito tempo, que não está aí. Ou está aí? Ah, tá lá. Cara, velho, não gostou da palestra, não? Já sai da porta logo também, tá quase lá fora. Brincadeira. Mas, então, a gente vende isso aqui, inteligência de mercado para as outras empresas. A gente tem um software onde a gente faz gestão da carteira dos nossos clientes. A gente acha que esse software é interessante para outras pessoas no futuro que queiram, sei lá, gerir carteira de seguidores ou outras empresas que vão precisar gerir carteiras. Hoje a XP não é um hub à toa. A XP se tornou o hub dos investimentos e tem tanto escritório associado a ela porque eles têm o melhor aplicativo de investimentos de todos, indiscutivelmente. Tá? Esse é o grande valor deles. E por isso todas as outras empresas plugaram embaixo. Porque produto com mais rentabilidade você acha no mercado. O problema é achar uma interface tão legal quanto aquela. E aí, comunidades e etc. que a gente quer montar. No braço de educação, a gente tem alguns cursos introdutórios, a gente tem uns cursos pessoal já mais focados, a gente entende mais, de autocustódia presencialmente, para a gente ensinar umas malandragens legais. E aí, alguns outros treinamentos em geral, comunidades de investimentos e etc. que a gente tem, que é o pessoal de educação. Que vai pagar também, às vezes, uma mensalidade, ou vai pagar, sei lá, uma anualidade, ou vai pagar um dinheiro de uma vez, consumir esse conteúdo. Mas onde está o nosso dinheiro hoje, e é onde a gente tem aqui a consultoria Vault. A gente tem algo que nem está aqui, na verdade, que é a Ultra, tá? Mas a consultoria Vault, a gente pega um cara que tem mais de 100 mil reais, quer investir em cripto, tem medo,
esse cara entra na consultoria Vault, e o que a gente quer ter em breve é fundos. Então você vai entrar numa plataforma como o mercado Bitcoin, o Anderson que vai entrar aí, lá a gente quer que você consiga investir no fundo da Vault, que a gente vai gerenciar o seu dinheiro caso você não tenha 100 mil reais. A gente quer ter um fundo dentro da bolsa um dia, a gente quer ter operações tokenizadas, então tudo que existe hoje no mercado de capitais, no mercado tradicional, que a gente tem de CRI, CRA, LCI, LCA, dá para a gente tokenizar isso, passar uma rentabilidade muito maior, porque a gente está matando um monte de intermediário, então um dia a gente quer ser isso. A gente quer talvez até tokenizar equity. Talvez um dia a Vault, você não vai comprar ações dela. A gente vai ter, sei lá, hoje o Igor tem 30% da empresa, eu vou ter sei lá quanto, e o que sobrar, ou talvez até uma fração de todo mundo, a gente quer criar criptomoedas que vocês vão comprar, vão especular em cima dela, isso vai servir de captação para a gente e a gente vai crescer a empresa, ao invés de ficar vendendo parte da nossa empresa para o mercado. Então, isso aqui é uma realidade muito grande. Existem muitos projetos que tokenizam influências. Imagina você pode comprar criptomoedas que estão distribuindo o lucro do Paulo Marçal. Vale a pena, às vezes, depende do momento. Então, a ideia é que um dia a gente consiga tokenizar tudo isso, empresas pequenas que queiram crescer, que precisem de capital, e a gente possa ofertar esses tokens. Treinamento do Drex, etc. Então, a gente quer ser um hub tão quanto o Grupo Primo é para o mercado nacional, só que para dentro do mundo dos investimentos. E, todo mundo fala para não acabar a palestra com isso. Me fala outra palavra para terminar aí, fim. Valeu, pessoal. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta para fazer antes de terminar? Se não tiver, porque eu fui bom demais, mano. Ninguém ficou com dúvida. Ninguém mesmo, pessoal? Dá tempo? Pode fazer. Pensando que eu tinha uma cabeça. A Vault, vocês funcionam como um fundo, vocês pegam uma porcentagem assim, do benchmark que vocês escolhem, ou vocês cobram um fixo para conseguir gerir o capital por 2%? Perfeito. A consultoria hoje, a gente cobra em modelo de fundo. Então, não vai ser um fundo, esse cara a gente não faz custódia do dinheiro dele, ele vai escolher uma corretora, ele escolhe uma corretora de confiança dele, só dá a permissão para a gente poder comprar e vender criptomoeda lá dentro, então a gente não faz custódia. E a partir desse momento a gente vai ficar gerindo a carteira dele realmente, montar a carteira, vender quando a gente acha que tem que vender, colocar caixa quando acha que tem que colocar. A gente estava com 60% de caixa quando o Bitcoin bateu 120, agora bateu 112, a gente reduziu para 45%, então a gente vai fazer essa gestão. E a gente cobra do cara 2% de administração ao ano, então ele paga 0,16% ao mês, e a gente cobra dele uma taxa de performance sobre o lucro que exceder a performance do CDI. Então o cara investiu 100 mil reais, a taxa de performance é cobrada semestralmente. Em 6 meses, 100 mil reais iam render 7,5, uns 7.500 reais. Sobre esse lucro que ele tiver, além dos 7.500 reais, então vamos supor que a gente trouxe para eles 10 mil reais de lucro, ele está com 110 agora, a gente vai cobrar desses 2.500 que teve de excedente. Aí depende dos valores, mas, sei lá, 100 mil reais seria 25% sobre esses 2.500 excedentes. A gente sempre vai cobrar uma porcentagem sobre a performance que excedeu o CDI. Eu tenho uma dúvida muito rápida. Você consegue voltar naquele slide do estudo da BlackRock? Isso aí. Uhum. Esse aí. Qual o horizonte de investimento? Qual o tempo que está investindo isso? Porque, na minha visão, ativo de renda fixa tem um tempo para você conseguir fazer um retorno alto muito grande, porque teoricamente os juros são mais baixos, então demora mais. Você sabe qual é o tempo disso? Todos são uma média de 10 anos e o retorno anual. Tá. Então você está medindo o retorno anual numa média de 10 anos. Tá. Todos são isso. Nossa. Os 5 vai o retorno aumentar 8 pontos percentuais e o Sharp explodir assim mas é que a gente está pegando Bitcoin desde 2015 também. Eu não acho que isso aqui nunca mais vai acontecer. Desde 2015 ele subiu absurdamente, né? Mas é surpreendente, são dados surpreendentes. Eu acho que a BlackRock, quando fechou a conta, falou... Caralho. O índice Sharp ali está suspeito. Podemos puxar, eu te mando o link e tudo. Queria te perguntar se na Vault vocês estão trabalhando, vocês têm algum meio de precificar hoje em dia altcoin, que é algo que pelo menos eu enxergo como muito difícil, porque não tem uma teoria de fluxo de caixa, algo parecido. Por isso que eu acho que a gente está na frente, muito próximo da bolha do .com, porque é impossível você fazer um valuation racional disso. Você, obviamente, mede receita, tipo, a gente olha para protocolos como a Tron, que é uma rede blockchain sensacional, que transaciona grande parte das stablecoins hoje. Ninguém fala dela praticamente, você nunca vai ver um influencer falando, mas o negócio é quase que renda fixa, tipo, tá subindo verticalmente há, sei lá, 2 anos. Porque a receita daquele negócio só não para de crescer nunca. Ao mesmo tempo que a gente olha para a Solana, que depois da
da desgraça que foi o lançamento de todas as meme coins. Todo mundo parou de comprar meme coin lá dentro, a Pump foi banir o live, o Milei foi uma desgraça, todo mundo descobriu que era um scam a meme coin dele e tal, e a receita da Solana despencou, por isso os tokens despencaram. Então, eu acho que tem muita irracionalidade, muita mesmo aí no mercado, não sabe medir esse valuation, e nem nós, não tem como você fazer um TVL vezes receita igual valuation, não tem essa fórmula ainda. Eu acho que é uma das dificuldades que a gente mais tinha lá dentro, é realmente isso, mas é conseguir dividir no feeling o que é especulação do que é receita. Então, você vai olhar para algumas coisas que estão trazendo receita para dentro de uma rede blockchain ou dentro de um aplicativo e vai falar, beleza, isso aqui é saudável, isso aqui vai funcionar pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Tem outras coisas que você vai olhar, como a própria Solana, e vai falar, cara, não vai ter 3 anos de pessoa comprando meme coin que nem louco, velho. Especulação só dura enquanto o mercado está subindo, enquanto todo mundo está animado. Então, tipo, é compreender de onde vem a receita, entender se ela vai crescer, se ela vai estagnar, para onde que ela vai, e eu acho que aí você vai conseguir fazer uma boa medição, enquanto que tem que valer uma criptomoeda. Eu ia perguntar se você também, se vocês já pensaram em usar dentro do mercado de Ventures Capital, tem a métrica chamada transação, que é vocês tentam estipular da forma que você vai colocando vários filtros para tentar estipular como se fosse um chute mais calculado do valor. Você acha que seria viável para cripto? Eu realmente não sei nem que métrica é essa, sendo bem sincero, teria que ver com a galera do time de investimentos. Eu sou só um influencer, mano, fazendo vídeo na internet, fingindo que seja alguma coisa. Então, teria que ver com eles, mas talvez alguma coisa a gente vai chegar lá. Mas com que a gente conversa hoje de gente, a gente conversa com bastante gente, ninguém tem a fórmula ainda. E que bom, é bom que dure um tempo sem ter, né? Porque aí a gente vai ganhando tudo isso. Cara, uma pergunta. Você poderia falar um pouco mais de detalhe sobre a sua perspectiva de qual que é o horizonte de médio e longo prazo da Vault? Da Vault? Caraca, boa pergunta. Cara, eu acho que hoje a gente está avançando nesse braço, educação. Hoje toda empresa gigante está no braço de educação e que está crescendo muito é no braço de educação. A gente sente que a XP, por exemplo, se tornou o que é, porque eles dedicaram grande parte da vida deles educando o investidor brasileiro. Então, de outro jeito, cara, a gente não teria ninguém interessado na bolsa hoje, então eu acho que a educação é um braço primordial. E no médio e longo prazo, eu acho que a gente vai realmente se tornar a maior consultoria do Brasil. Hoje a gente tem mais ou menos uns 40 milhões sob gestão, 250 clientes, mas ao mesmo tempo já existe mais uma outra lá que é a nossa rival, que chama Targen. A gente não entende que eles operam tão melhor quanto a gente, não tem um modelo de negócio tão legal quanto a gente, mas eles já têm, acho que, uns 60 milhões sob custódia. Eu acho que a gente vai ultrapassar isso facilmente com os acordos que a gente está fazendo no nosso B2B. Então, escritório de investimento hoje do mercado financeiro tradicional, a gente já está fazendo muita parceria, avançando cada vez mais, no sentido de, se o cliente quer investir em cripto, manda pra gente, a gente cuida, você ganha uma porcentagem da taxa de performance. É o que a gente tem feito com eles, eu acho que isso vai expandir muita gente. E eu acho que o braço de influencer vai ser muito forte, cara. Influencer hoje é uma ferramenta muito absurdamente ridícula. Assim, produzir conteúdo para a internet é uma ferramenta de vender muito fácil. Eu, quando vou produzir conteúdo, eu não falo dos produtos da Vault. Eu falo que a gente está fazendo a consultoria, se a gente está com caixa, se a gente está comprando, automaticamente o cara vai rever todos os erros que ele cometeu na jornada dele como investidor e vai falar, beleza, esses caras estão acertando mais que eu, vou entrar lá. Então, eu acho que produção de conteúdo vai ser um negócio insano pra gente, é onde a gente quer mais expandir. Tipo, se hoje, com uma empresa de 23, 24 pessoas, a gente pudesse contratar mais uma, eu tenho certeza, e isso não só eu que falo, o Primo Rico fala muito isso, lá no Grupo Primo, etc., contrata um social media bom. Foi o que o Adib, né, que é da CIMED, é isso? Adib? Sim. É isso, foi o que o Adib fez com aquele molequinho, porra, quanto que a imagem daquele cara melhorou, quanto que surgiu ideia de negócios e tornou a marca muito mais próxima do público. Puta marca lixo, quem quer ser amigo de remédio, tá ligado? Só que os caras conseguiram se popularizar muito com as pessoas através de influencer, Camédia, etc. Então eu acho que influencer hoje é uma ferramenta absurda. E não é porque eu sou não, que eu estou me promovendo como o rei dos reis, não, mas eu acho que é muito forte mesmo que uma marca tem influencer, cara. Se a gente pudesse trazer um social media ferrado, o Samu é um ótimo social media também, ele ajuda bastante a gente com isso, mas, tipo, contratar cada vez mais gente pra gente produzir conteúdo que nem louco, porque isso é uma máquina de vender dinheiro. A própria Target deu informação pra gente que o jeito que eles mais captam hoje é através de vídeos do YouTube. A Target, no caso, você falou que eles têm 60 milhões de custódia, mas eles são custodiantes? Você falou que vocês não são custodiantes. Cara, eu não sei dizer, mas pela última vez que eu vi, eles faziam um negócio muito louco de ensinar esse senhorzinho de 60 anos a criar wallet da Ledger e, tipo, toda vez que tem que fazer rebalanceamento, eles mandam a Ledger ou acessam a carteira do cliente
mas eles, tipo, eu acho que eles não fazem esse braço igual a gente faz, de dentro da corretora criar uma subconta que a gente só tem acesso a comprar e vender ativo. Eu acho que eles têm muito menos clientes. Eu não sei como é a operação, eu não sou próximo deles, mas eu acho que eles devem ter, tipo, 50, 40, 30 clientes, só que com capital muito maior. O nosso a gente atendia até 25, 2 meses atrás, aí passou a ser 30 um mês atrás, agora já é 50, e eu acho que daqui 2 meses vai ser 100 mil. Então, tipo, a gente está começando a crescer e aumentar o nível agora. Tá? Mas eu não sei como eles funcionam, sendo bem sincero. Obrigado. Tinha um... Em relação à metodologia de análise de vocês para um ativo, geralmente, obviamente, o colega destacou ali, não tem uma fórmula mágica, né? Não pega uma criptomoeda e faz o DCF dela. Não, perfeito. Mas geralmente vocês usam mais uma análise estrutural do projeto, métricas on-chain, ou uma análise mais técnica, mais gráfica, mais quantitativa, ou dependendo do horizonte de tempo vocês alternam? Tipo, por longo prazo a gente pretende voltar de acordo com o projeto. Por curto prazo a gente pega uma métrica mais de volatilidade. Não, perfeito, entendi a pergunta. Eu acho que não dá para fazer um valuation, como ele falou, então realmente achar um preço justo, essa moeda tem que ser negociada 3 vezes, sei lá o que, tipo, isso não existe dentro do mercado cripto mesmo, e eu acho que vai demorar um tempo para existir, mas que dá para você analisar uma criptomoeda como uma empresa, dá. Você vai olhar para os fundadores, quem são esses caras, você vai olhar para o produto ou para o serviço deles, vai ver se é escalável, vai olhar para os concorrentes, vai ver se existe concorrente ultrapassando esse cara, vai ver se existe demanda para o produto dele, vai ver quanto que isso gera de receita para a empresa dele, quanto que ele está expandindo ou não o time, quanto que ele está botando braço em outros países ou não. Pô, existem vários protocolos que são famosos na China e ninguém dá mínimo aqui. XRP é um negócio que nos Estados Unidos é enorme, e pamparam o token até o talo lá. E, cara, você vai olhar para um brasileiro médio, a gente estava no evento da NFTalks e o pessoal falou, levanta a mão quem tem Solana. Aí, tipo, sei lá, de 100 pessoas, 90 levantaram a mão. Aí, levanta a mão quem tem Ethereum. De 100 pessoas, 100 levantaram a mão. Levanta a mão quem tem BNB. 40 pessoas levantaram a mão. Levanta a mão quem tem XRP. 10 pessoas levantaram a mão. E aí você foi ver a performance desses ativos no último ano, XRP foi a melhor, BNB foi a segunda melhor, Solana foi a terceira melhor e Ethereum foi a quarta melhor. Ou seja, inversamente oposto. Porque tem projeto que não bota a mão aqui. Então, olha como esses caras estão crescendo como empresa. Quem é o fundador? Eles geram receita. Outro ponto que não tem como pensar no mercado financeiro tradicional, mas aqui você tem que pensar é como ele converte valor para o token dele. A Uniswap é uma puta gerador de receita, mas em que momento o cara precisa do token dele? A Uniswap hoje só tem um token, porque em 2022, se eu não me engano, a SushiSwap chegou e falou pro pessoal, quem usar minha plataforma, eu vou lançar uns tokens e eu vou mandar esses tokens para vocês. E aí isso atraiu uma base de usuário imensa, a Uniswap tinha 90% do volume, passou a ter 50-50 para o Sushi, e aí a resposta da Uniswap foi, vou criar aqui também moedinha para quem usar minha plataforma. E aí eles simplesmente criou uma moeda só para simplesmente atrair o usuário e distribuir airdrop. E a quantidade de projetos que faz isso hoje é inevitável, são muitos. Então acho que você tem que conseguir fazer mede tudo isso que você já mede numa empresa, naturalmente, e mede o quanto que aquele token representa na operação em algum momento. Ele vai ser preciso, ele vai ser utilizado em algum momento? Se ele não for, velho, só sobe por especulação mesmo, na minha opinião.